Salvação em Serviço, o desafio do Ministério Jovem, Malcolm Allen. Capítulo 6. Escola Sabatina e Departamento dos Jovens. L. Flora Plumer, que se envolveu ativamente na obra e no desenvolvimento do Ministério Jovem por volta de 1901, descreve de maneira vivida os problemas que a igreja enfrentou na área jovem naquela época. Abre aspas. Foi somente depois de 1901 que a Associação Geral deu os primeiros passos para o desenvolvimento da obra em favor dos jovens. A situação naquela época não era uma das mais animadoras. Embora a influência do que se havia feito se fazia sentir em algumas associações, não existia uniformidade de ação. Os planos de organização variavam de acordo com as ideias dos líderes das associações. Formavam-se sociedades que depois se dissolviam por falta de interesse. Algumas eram dirigidas de tal maneira que desacreditavam todo o movimento. Surgiam dificuldades. Obstáculos aparentemente intransponíveis apareciam no horizonte. O grupo conservador deu, então, o grito de alarme. Ao mesmo tempo, cada igreja e grupo de crentes se defrontava com o fato de que as crianças e os jovens estavam perdendo o interesse na mensagem e saindo rápida e sistematicamente da igreja para buscar satisfação e trabalho no mundo. As pessoas se perguntavam: onde estão os jovens que se reuniam conosco há 10 anos? Quantos deles estão ocupando cargos de responsabilidade na obra de Deus? Estão sendo fortalecidas nossas igrejas pela energia consagrada, o entusiasmo e a estabilidade dos jovens moços e moças que pouco anos antes eram meninos e meninas de nossas congregações? A resposta de quase todas as igrejas a essas perguntas revelava a necessidade universal de esforços bem dirigidos para a execução das instruções dadas 8 anos antes pelo Espírito de profecia. Fecha aspas. História do início da obra em favor dos jovens, arquivos da Associação Geral. Era essa a situação perante a Comissão da Associação Geral, na Assembleia de 1901. O reconhecimento de uma necessidade universal, o conselho específico do Espírito de Profecia que exigia atenção, muitos grupos aparentemente independentes, mas com uma motivação comum e com vários níveis de organização e eficiência, e uma organização oficial que, pelo menos até o momento, ainda não havia tomado um voto em resposta à pressão crescente das igrejas e associações acerca de um ministério jovem organizado. A reunião da Associação Geral em 1901, em Michigan, aprovou a seguinte recomendação. Abre aspas. Autorizamos a iniciativa de se reorganizar sociedades de jovens para o trabalho missionário mais eficaz e recomendamos que seja indicada uma comissão de 9 ou 10 pessoas representativas para elaborar um plano de organização e apresentar o relatório correspondente para que seja considerado por esta associação. Fecha aspas. Essa comissão foi prontamente convocada e atendeu à urgência e à seriedade de sua tarefa. Após fervorosas orações e um meticuloso estudo dos testemunhos, a comissão apresentou o seguinte relatório, que foi unanimemente adotado pela Comissão da Associação Geral. Relatório da Comissão sobre a Organização dos Jovens. A comissão recomenda com profunda preocupação que se faça algo mais efetivo e com presteza a fim de salvar nossas crianças, adolescentes e jovens, para que sejam preparados como obreiros de Deus. Como primeiro passo nessa obra, respeitosamente sugerimos o seguinte: 1. Que insistamos com os pastores, oficiais da igreja, da escola sabatina e outros obreiros para que incentivem nossos jovens, adolescentes e crianças a se organizarem em pequenos grupos de trabalho sob a direção de líderes sábios e espirituais. 2. Que esses grupos se adaptem aos materiais disponíveis, às igrejas das quais fazem parte, ao trabalho que o ambiente e as oportunidades lhe trouxerem, e que uma organização mais elaborada seja uma consequência do crescimento e necessidade, e não do desejo de ter algo meramente formal. 3. Que o trabalho desses grupos inclua todos os aspectos da obra missionária e do auxílio cristão. 4. Que todos os obreiros dessa área, membros de igreja, jovens e idosos, sejam instados a fazer o máximo que puderem para planejar e trabalhar como realmente sendo um em Cristo Jesus. 5.
que nossa organização seja solicitada a relacionar essa obra com o do Departamento Missionário ou de Escola Sabatina, a fim de que esses grupos de jovens obreiros tenham uma fonte central de instrução e um canal de comunicação. 6. Que nossa associação indique homens especialmente adaptados a esse trabalho para ajudar nossas igrejas e cidades maiores, organizando e treinando os membros, especialmente os jovens e adolescentes, para que possam trabalhar mais eficientemente pelo Mestre. 7. Para que se estabeleça um departamento relacionado com o instrutor da juventude para promover o avanço desta obra entre nossos jovens. 8. Que a mesa administrativa da associação nomeie uma comissão para estudar e impulsionar essa obra. Numa reunião da Comissão da Associação Geral, depois da Assembleia, o Departamento da Escola Sabatina foi solicitado a cuidar da obra em favor dos jovens. Essa nova responsabilidade recebeu pronta atenção. Foi uma fase decisiva para o desenvolvimento do ministério da Igreja Adventista. E aqui podemos ver a maneira como as indicações da orientação divina conduziram a obra dos jovens em meio aos clamores das pressões seculares e das tendências da época. Muitos de nossos próprios grupos ou sociedade de jovens naquele tempo foram influenciados pela estrutura organizacional, estatutos e programas de organizações jovens de outras igrejas. Nossos jovens estavam estudando esses programas e, em muitos casos, esforçando-se para adotá-los como modelos. As declarações do Espírito de Profecia, recomendando que a igreja formasse grupos, abre aspas, semelhantes das sociedades do empenho cristão, fecha aspas, não haviam passado despercebidas, e assim houve certo grau de confusão e divergências de ideias, com recomendação de se adotar rígidos estatutos, complicadas regulamentações para a direção e orientação das sociedades. Parecia imperativo que o departamento encarregado dessa nova responsabilidade para com os jovens deveria recomendar com urgência uma forma geral de organização que levasse à unidade de ação entre todos os participantes da obra jovem. Contudo, antes de esboçar um plano de organização, Flora Plumer, diretora do departamento da Escola Sabatina, escreveu a Ellen White, solicitando seu conselho e maiores explicações com respeito ao testemunho referente às sociedades do empenho cristão como modelo para nortear nossa obra em favor dos jovens. Sua carta, escrita em Minneapolis, em 11 de julho de 1901, expõe muito claramente as dificuldades enfrentadas na época e retrata uma obra que se encontrava literalmente numa encruzilhada. As decisões feitas, então, afetariam o ministério da igreja em favor dos jovens no futuro. Flora Plumer encaminhou sua carta a Ellen White através do pastor W.C. White, filho da serva do Senhor. Abre aspas. Desejaria receber seu conselho com respeito à obra em favor dos jovens, pois creio que sua experiência será de imenso valor. Para minha grande surpresa, encontro-me numa situação em que se espera que eu trace planos para esse movimento, já que a Associação Geral o colocou a cargo do Departamento da Escola Sabatina. A situação é esta. Em uma boa quantidade de lugares, mas principalmente em nossas grandes igrejas, tem-se formado sociedades de jovens durante os últimos 2 anos. Todas têm adotado estatutos e regulamentos mais ou menos extensos e se tem dado ao mecanismo da obra uma importância demasiada. Em alguns lugares, o resultado tem sido muito bom, enquanto em outros, desastroso. E o desastre se produziu quando os jovens elegeram seus próprios dirigentes, as comissões encarregadas dos programas, etc., sem se aconselharem com a igreja. O próprio espírito da obra se perdeu no esforço de obter da sociedade o entendimento, o aperfeiçoamento mútuo e certos aspectos sociais que se constituem uma verdadeira armadilha para nossos jovens. As igrejas não podiam fazer nada, porque os estatutos as deixavam fora. Essa situação não se deu em todos os casos, mas o perigo de que ocorra está sempre presente. Na última reunião da Associação Geral se prestou atenção a este assunto. Tive o privilégio de fazer parte da comissão nomeada para estudá-lo. Alguns membros dessa comissão se opunham categoricamente à ideia de uma organização separada para os jovens, enquanto outros acreditavam que nada se poderia conseguir com menos mecanismos do que os já existentes. Os defensores da segunda ideia citaram as declarações dos testemunhos.
que aconselham nossos jovens a se organizar e formar grupos parecidos com as sociedades do empenho cristão, etc. Em consequência do impasse, a comissão não apresentou sugestões definidas, mas insistiu em que a comissão da Associação Geral estudasse o assunto e tomasse providências para se chegar a um consenso. Assim foi feito. Foi a opinião unânime dos membros presentes que não se deveria recomendar uma forma especial de organização, e minhas instruções são nesse sentido. Estou bastante segura de que seria muito mais fácil ampliar essa obra se nos decidíssemos em favor de um plano simples de organização. Por outro lado também, tenho a certeza de que todo o bem realizado por uma sociedade de jovem se pode fazer sem a formalidade de um estatuto ou com ele. Como povo, certamente precisamos aprender a trabalhar sem tantas formalidades. Entretanto, os jovens dependem de tal modo de uma formalidade visível, que quando essa não existe, se sentem confusos e desamparados. Tenho certeza de que a senhora avalia a necessidade de que haja um plano uniforme. A Associação Geral está organizando essa obra pela primeira vez e estão sendo nomeados diversas pessoas nas uniões e associações para liderar esse trabalho. Certamente deveríamos falar a mesma linguagem, ou confusão será o resultado. Não queremos destruir, mas construir, e construir com solidez e segurança. Desejo agora solicitar seu conselho a respeito de como proceder. Que sugeriria a senhora em harmonia com o plano de nenhuma organização? Deveríamos ter um nome, um lema ou vários lemas, uma filiação efetiva dos membros e, nesse caso, sob que condições e restrições, etc. Minha ideia consiste em se fazer um folhetim impresso com instruções ou sugestões que todos possamos usar. Disseram-me na Associação Geral que a irmã White teria outras instruções para nós a esse respeito, as quais ainda não haviam sido publicadas. Se tiver, poderíamos obter uma cópia do manuscrito? Creio sinceramente que esse movimento se encontra no período mais crítico de sua existência e estou certa de que, se não planejarmos com sabedoria divina, o inimigo transtornará tudo, recrutando para si muitos elementos. Estou ansiosa para trabalhar na direção certa e não desejo dar passos que depois precisaríamos ser corrigidos, pois não há tempo a perder. Receberemos com gratidão qualquer conselho ou sugestão acerca do plano geral e dos pormenores mediante os quais ele poderá ser executado. Fecha aspas. Flora Plumer, Arquivos de Cartas do Patrimônio de Ellen White. A resposta do pastor W.C. White chegou dentro de poucos dias e se consistia no seguinte, abre aspas, prezada irmã, sua carta de 11 de julho chegou alguns dias atrás e a lemos com muito interesse. Entreguei à irmã Drillard, pedindo-lhe que a lesse para a mamãe e para a irmã Peck, a fim de reunir toda a luz possível acerca das perguntas que a senhora formula. Isso foi feito. Mamãe disse que, segundo o que foi apresentado e de acordo com o que ela escreveu sobre a obra em favor dos jovens, lhe parece que são esforços dignos de imitação, o espírito e o entusiasmo, bem como o trabalho em favor de todas as classes de pessoas e em todas as áreas da obra cristã observados nas sociedades do empenho cristão. E ela foi instruída a apontar a energia, a fidelidade, a vigilância e a devoção nessas sociedades como exemplo para o nosso povo, em lugar dos planos de organização, dos estatutos e dos mecanismos de funcionamento. Fecha aspas. Carta de W.C. White a Flora Plumer, escrita em Santa Helena, Califórnia, aos 25 de julho de 1901. O conselho era claro. Não deveríamos copiar o mundo em nossa sociedade de jovens no que se dizia a respeito à estrutura, organização ou mecanismos de funcionamento. Tampouco fomos aconselhados a copiar-lhes os programas ou sua mensagem. Aquilo foi exaltado como digno de imitação foi a energia, a fidelidade e a dedicação ao princípio da salvação e do serviço, evidenciados na sociedade do empenho cristão. Também enviaram explicações adicionais acerca das outras citações dos testemunhos que Flora Plumer havia mencionado, as quais se referiam às organizações de jovens. Abre aspas.
Na primeira citação dos testemunhos, depreende-se claramente que precisamos ser organizados, grupos de obreiros e não sociedades independentes com direção própria. Quando se recrutam voluntários para um exército, geralmente eles são colocados sob a liderança de oficiais experientes antes de entrarem no serviço efetivo. Descobriu-se que isso é essencial para o bem-estar do grupo e para o progresso da causa que ele representa. Na segunda declaração mencionada, deduz-se, obviamente, que devem ser organizados grupos de jovens para o trabalho especial, mas que esse trabalho deve ser feito sob o conselho de outros membros da igreja. A terceira citação indica também que os líderes experientes devem ser chamados para tornar a mencionada obra um sucesso. Fecha aspas. Quanto aos problemas de estrutura e organização, os quais Flora Plume havia referido, o pastor White fez os seguintes comentários. Abre aspas. Em relação com os estatutos e estruturas adotados pelos jovens em nossas grandes igrejas, estamos tentando mostrar-lhes que há um caminho melhor. Não temos aconselhado esses jovens a lançar fora seus estatutos, mas a pedir a orientação do Senhor, que estudem as pessoas os quais se associam, que se familiarizem com as necessidades do mundo para que elas indiquem o tipo de trabalho a ser feito, que preparem o coração e a mente para empenhar-se fervorosamente na obra, a fim de que sejam guiados pela palavra de Deus e pelas necessidades do mundo, sem a formalidade desses estatutos. Percebemos que quando os jovens trabalham independentemente no estabelecimento de uma organização autônoma, isso é perigoso e, por vezes, resulta num desastre. Notamos que quando estudam o plano da Liga EPOF e do empenho cristão, copiam involuntariamente também as fraquezas dessas sociedades, passando a se concentrar na forma e perdendo muitas vezes o espírito da obra. Fecha aspas. A partir de declarações como essas, e das muitas referências às sociedades do empenho cristão e da Liga EPOF, é óbvio que tanto Ellen White como seu filho estavam realmente familiarizados com o plano e o funcionamento dessas e outras organizações de jovens dirigidas por diferentes igrejas. Na mesma carta, W.C. White fez outros comentários a esse respeito. Abre aspas. Dias atrás, tive o privilégio de assistir a algumas reuniões da Liga EPOF em São Francisco. Pela leitura de jornais, concluí que havia grande entusiasmo e que se faziam muitas coisas espetaculares. Mas quando assisti às reuniões, fiquei bastante desapontado. Entendi que a maior parte das pessoas havia ido a São Francisco numa viagem de lazer, que elas precisavam ser entretidas e que os oradores estavam fazendo esforço gigantesco para atender essas pessoas que buscavam em primeiro lugar o prazer e que ao mesmo tempo tinham que estudar os planos missionários da igreja. Muitos oradores queriam causar a impressão de que a Liga EPOF era missionária em todos os seus aspectos, mas, quando apresentavam seus planos e resoluções, ficava muito claro que a obra da Liga tinha sido principalmente social e educacional, e que agora se esforçavam para introduzir um novo raio na roda EPOF. Isso será um trabalho árduo, e quando o raio se encaixar na roda, será apenas um entre muitos. Fiquei atônito e perplexo diante da complicada estrutura dessa obra. Enquanto lhes ouvia os discursos e os planos, estas palavras surgiram em minha mente uma ou outra vez, que nada os parte da simplicidade de Cristo. Jesus empreendia a obra e, ao enfrentar necessidades, estudava-as à luz do amor de Deus e do poder do céu. Ele entendia as necessidades de cada um sem regras, sem estatutos, sem comissões, mas com o poder do Espírito que lhe era concedido em resposta às suas orações diárias. Não obstante, em sua obra se podia ver a mais perfeita organização. Fecha aspas. Apresentava-se assim mais um forte motivo para não seguir tendências de programação e movimentos populares de jovens. Embora fosse elogiável a motivação e os princípios de serviço dessas sociedades, até esse ponto havia ficado claro que os princípios e a prática começavam a divergir. A atividade social que conduzia à busca do prazer entre os jovens ocupava a principal atenção nessas organizações. Esse elemento ainda não havia sido mencionado nem endossado como parte da motivação do Ministério Jovem na Igreja Adventista. A sociabilidade, como a conhecemos hoje, não era naquela época considerada uma motivação legítima para o Ministério Jovem. A salvação pessoal e o compromisso individual com o serviço eram os ideais que motivavam qualquer tentativa de organização.
A carta do pastor White concluía com um apelo para que se ampliasse o conceito do Ministério Jovem Adventista e se reivindicassem as promessas de Malaquias capítulo 4, contendo a mensagem de Elias. Abre aspas. A maior dificuldade a ser vencida na execução dos planos sugeridos nesta carta é o fato de que, em algumas congregações, há oficiais da igreja e da escola sabatina que se sentem limitados a trabalhar dentro dos estreitos horizontes e que se acham difícil ampliar seus planos, seu coração e seu entendimento para se tornarem conselheiros inteligentes em favor dessa nova obra. Muitos envelheceram e se tornaram duros, nutrindo antipatia pelos jovens, com uma tendência natural para condenar e criticar. Para enfrentar essa dificuldade, precisamos, como povo, apegar-nos à promessa em Malaquias capítulo 4, versículo 5, e devemos empenhar nossas melhores energias no sentido de atuarmos juntamente com Deus para o cumprimento de sua promessa. Certamente é o tempo de que os corações dos pais se converterão a seus filhos, e quando isso acontecer, os corações dos filhos se converterão a seus pais. E descobriremos que a antipatia para com os jovens desaparecerá dos mais idosos e o temor em relação aos mais velhos desaparecerá dos jovens, surgindo então uma união de esforços que trará grandes bênçãos a todos os envolvidos. Fecha aspas.